Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Neste vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a pintar este desenho aqui, ó. É um cogumelo que tem uma casinha, né? E tem flores e tem folhas. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar o passo a passo de como se pinta, tá? Novamente, folhas, porque eu estou detalhando bem as folhas, as flores, né? E os detalhes desse desenho. Então, bora lá pintar este desenho? Oi, gente! Então, hoje nós vamos pintar esse desenho aqui, que é um cogumelo, uma casinha, com algumas flores, tá? E uma cerquinha. Vou afastar um pouquinho a câmera, para vocês visualizarem o nosso desenho. Depois, no final, eu afasto de novo, para visualizar todo ele completo. Vou aproximar para ficar bem detalhado, então, o nosso desenho. Tem que cuidar com o foco, porque às vezes ela se desfoca. Então, vou deixar bem aqui assim. Nós vamos iniciar pintando o cogumelo, essa parte aqui assim, depois o chapéuzinho dele. Eu estou usando um pincel número 10 da Tigre. E para fazermos então este cogumelo, as cores, eu vou usar o camurça, aqui nessa parte de baixo, e o chocolate, tá? São duas cores que eu vou usar para fazer essas partes aqui, certo? Então, vou pegar aqui as minhas cores. O camurça, aqui assim. Então, tô usando o pincel número 10. O camurça tá aqui assim. Vou botar aqui assim para vocês visualizar. E o chocolate, que é uma cor um pouquinho mais escura, tá? Pra fazer, então, os contorninhos dele, desse nosso desenho. Não vou usar o diluente hoje, nesse nosso desenho, tá? Então, eu inicio fazendo aqui com a cor mais clara. E depois, então, ao redor eu vou fazer, então, o chocolate, que é a cor um pouquinho mais escura, tá? Eu tô com um pano aqui com a trama bem fechadinha. É um tecido muito bom esse aqui, tá? Então, ele vai ficar bem legal. O bom é sempre ter uma sacaria, né? Que seja boa. Não adianta nós pegarmos um pano que não tem essa trama bem fechadinha. Olha aqui, ó. Ela fica bem fechadinho. Ele penetra, a tinta penetra bem no tecido, tá? Então, eu só contornando com a cor mais clara, que assim, ó, colocando no meio, para poder depois vir com, então, a cor mais escura, beirando, né, a nossa casinha aqui do cogumelo, tá? Essa é a nossa intenção hoje, pintar esse cogumelo com essas flores. Então, eu tô usando essas cores aqui. O camurça, essa que eu estou usando, e o chocolate. Então, agora eu vou pegar um pouquinho do chocolate, tirar aqui na minha lajotinha e colocar aqui assim, ó, beirando ele, tá? Aqui assim. E puxar essa tinta para que fique um bom sombreadinho aqui nela, tá? Então, aqui nós estamos usando aqui o chocolate, aqui do ladinho. Sempre, pessoal, cuidar para fazer bem o contorninho, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais a câmera, para ficar bem isso. Aí, quem tá olhando, né? Isso aqui pode ser pintura para iniciantes, ou para quem já pinta há mais tempo. Como é uma pintura que os detalhes são bem nítidos, então a gente não precisa ficar com medo de fazer essa pintura, tá? Ó, fazendo um bom barradinho aqui assim, ó, um bom contorno, tá? Nesse nosso desenho aqui, ó. Sem medo de colocar aqui, ó. Depois eu vou usar um pouquinho branco para dar uma claridade nesse nosso desenho aqui, tá? Daí eu coloco aqui assim o camurça, voltei com o camurça, porque eu quero chocolate só nas beiradinhas. E vou botar um pouquinho do branco aqui, dando uma claridade aqui assim, ó. Tá? Pra ficar um pouquinho mais clarinho aqui assim, perto da porta aqui, né?
E aí misturando bem essas tintas aqui, né, gente? Lembrando que o pincel que eu estou usando é o número 10 da Tigre. Tá? E aqui tô colocando então, voltando pra cá, com o nosso chocolate. Olha aqui, ó. Fazer um bom contorno. Isso é muito importante, gente. Fazer o contorno dele, tá? Pra que fique bem nítido, né? O nosso desenho aqui assim, ó. Fica bem feitinho, bem bonitinho. Aqui assim, ó. Fica bem ajeitadinho. Vocês estão conseguindo perceber? Acho que tá dando pra visualizar bem, né? Esse nosso desenho aqui. Como eu tirei o meu molde ontem à noite, pode ser que às vezes caia um pouquinho desse preto, né? Eu tenho um vídeo que eu postei como é que eu tiro esses moldes aqui. São moldes que eu já tenho, olha, gente, esse molde aqui fazia muito tempo que eu não pintava mais ele. Muito tempo. São os moldes que eu tenho há muitos anos. E a técnica que eu uso para tirar os moldes é uma técnica que o molde não estraga, né? Não estraga. Vocês vão observar num dos vídeos que eu tô postando, que eu já postei, como é que é essa técnica. Ela é muito boa. Pode dar um pouco de trabalho no começo, porque tem que furar todo o nosso molde, mas ela dura, olha, eu não sei, mas eu acho que eu tenho mais de 20 anos, 30 anos nos meus moldes e continuam ali, né? Observaram que eu coloquei um pouquinho do branco, porque eu quero dar um pouquinho mais de claridade aqui assim, ó, pertinho da janela, deixando a janela, o fundinho dela aqui embaixo com um pouquinho mais escuro, com um pouco mais de sombra, tá? E aqui assim pra ficar um pouquinho mais claro, certo, gente? Então às vezes a gente pode usar um pouquinho aqui pra dar uma claridade, uma luz e deixar como tá. Olha que bonito que tá ficando a nossa casinha aqui. E aqui assim, então, voltei com o camurça, tá? Então só tô usando nessa casinha aqui o camurça e o chocolate, tá? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas é: façam bem os contornos. Isso é muito importante, gente, muito. Então a nossa casinha aqui tá pronta, tá? Depois eu vou fazer a portinha e a janelinha. Então vamos agora para o telhado, puxar um pouquinho mais para baixo esse pano aqui, para não mexer na câmera. Então o telhado eu pensei em usar um pouquinho mais forte, né? No meio, aliás, nas beiradas, e no meio um pouquinho mais claro. Então eu estou usando aqui o ocre ouro, o amarelo ocre, aliás, esse aqui, da cor Fix, tá? Vou usar para fazer o nosso telhado e vou carregar ele com um pouquinho deixa eu dar uma olhadinha aqui na cor dessa tinta, que também é da cor Fix, o ocre ouro. Então eu estou usando as duas tintas da cor Fix, que é o amarelo ouro, que é esse aqui, ó, tá? Ficou um pouquinho escuro aqui, não dá pra visualizar, né? Aqui, ó, o amarelo ouro. Geralmente na câmera não fica bem a cor bem certinha, né? Bem como ela aparece. E o ocre ouro. Então, amarelo ouro e ocre ouro. E junto eu vou colocar o branco, tá? Pra nós fazermos então essa nossa casinha. Nessa casinha, como o tecido, o desenho é um pouquinho maior, eu quero usar um pouquinho do diluente, tá? Só pra gente poder deslizar um pouquinho melhor, então, a tinta no nosso tecido. Então, vocês vão observar, eu não vou lavar o pincel, eu já vou usar o pincel aqui assim, ó, com as mesmas cores. Essa aqui é o amarelo ocre, tá? Aqui assim, ó. Eu vou puxar um pouquinho mais pra cá pra vocês olharem. Esse aqui é o amarelo ocre. Vou passar ele mais no meio. Tá? Como as flores eu vou fazer num tom mais rosado, avermelhado, então eu decidi fazer a casinha com essas cores aqui também do cogumelo. Se eu fosse fazer as flores um pouquinho mais claras, tipo um amarelo, eu iria usar a casinha um pouquinho mais escura daí, tá? Com outros tons, para que ficasse um diferencial, né? Então, ó, pintar bem aqui assim, né? Tô usando para pintar o meio da casinha, do chapéuzinho aqui do nosso desenho, com o amarelo ocre, tá? Que é uma tinta da cor Fix. A maioria das minhas tintas é da Acrylex, mas eu
tenho alguma da Corfix devido que eu não encontrei quando eu fui comprar. Então eu tenho algumas tintas da Corfix. Dependendo das cores, né? Ó, vocês observem que eu tô colocando as tintas aqui, ó. Vou fazer uma luzinha aqui, um pouquinho aqui no meio desse nosso cogumelo aqui. Tá? Um pouquinho mais claro aqui no meio dele. Então, tô com um amarelo ocre, aqui assim, beirando, né? Aqui assim também. E logo eu vou puxar pro ocre ouro. São dois ocres, né? Um é o amarelo e um é o ouro. Aqui assim, ó. Tá? Então, vocês vão ver que tô com a tinta do ocre ouro, que assim, ó. Ela puxa também num tom um pouquinho mais de telha. Aqui assim, puxando aqui assim, fazendo o contorninho dessa nossa casinha aqui, esse telhadinho, com esse ocre ouro. Misturando bem sempre essas tintas aqui, né, gente? Para que não fiquem umas cores separadas. Ó, misturar bem para que ela fique bem uniforme, que não haja uma dualidade de tintas. Aqui eu vou passar bem nesse cantinho, fortalecer um pouquinho nosso lado aqui assim, ó. Um bom contorno. Eu sempre falo que a pintura tem que ter um bom contorno. Ó, eu pego a tinta de ladinho e coloco ela pro lado de fora, tá? Ó, coloco aqui assim, ó, e do lado de fora do pincel, sempre beirando a tinta, tá? Agora eu vou juntar um pouquinho aqui, esparramar, para que ela fique uniforme a nossa tinta. Olha aqui, ó, viu? Daí a gente consegue fazer uma boa mistura bem, né? Uma boa mistura dessas nossas tintas. Vou pegar um pouquinho mais do nosso ocre ouro aqui nas pontinhas, aqui, ó. Eu vejo que às vezes a câmera ela aproxima o foco, ela desfoca, mas é devido à mão que se aproxima, o pincel que se aproxima, tá? Olha. Então a gente vai pintando e vai fazendo isso aqui, ó, tá? Aqui assim, fazendo aqui assim. Eu vou pintar essa abinha aqui também com ocre ouro. Depois eu quero usar um pouquinho o siena para dar um contorno aqui nesse nosso cogumelo. Não vou pintar logo essa cor aqui embaixo, vou deixar um pouquinho pra depois eu vir com o siena natural, tá? Aqui assim vou misturar essas tintas aqui, ó, fazendo essa junção aqui, tá? Vou vir fazer esse outro contorninho aqui assim, um sombreadinho, é como se fosse a chaminé do nosso desenho aqui. Então, gente, que bom, né? Que bom pintar. Quem gosta de pintar é um dom. Eu ensino as minhas alunas muitas vezes a fazer sempre um bom acabamento. Tem muita gente que ganha com os panos de prato, com os panos de copa, com as toalhas de rosto, de banho, através da pintura. É uma renda extra. Tem muita gente que eu já ensinei e que hoje então faz o seu ganha-pão também, né? Então aqui assim então eu vou usar de novo
criou, fazendo ele ficar mais forte aqui assim. Porque é a parte de baixo do meu cogumelo, né? Colocando aqui assim. Ainda continuo com o pincel número 10, tá? Não mudei o pincel. Nessa parte aqui de baixo, eu vou usar um pouquinho o preto, porque eu quero fortalecer um pouquinho, né, essa minha cor, e por isso eu preciso usar esse número 10, o preto. E aí eu vou pegar e vou com um pincel um pouquinho menor. Esse aqui é o número 6, tá? Agora que eu vi que esse aqui não é o preto, é o pântano. O verde pântano. Vou usar esse verde pântano mesmo. Ela é escurinha, é como se fosse o preto. Então vou usar essa cor aqui. Daí vai dar uma tonalidade um pouquinho mais forte. Aqui assim, ó. Percebe? Que eu tô misturando. É a parte de baixo do cogumelo, né? Então já fica um pouquinho mais forte, né? Dá uma sombra nessa parte aqui de baixo. Olha, daí vocês estão observando que fica bem bonito, né? Bem, ó, e misturando dessa forma, ó. Puxando para que fique a parte mais escura, tá? Desse nosso cogumelo, que é a parte aqui de baixo. Assim, ó, deixei dessa forma, tá? Agora eu vou pegar esse aqui, eu fiz com o verde pântano, né? Então eu vou usar todo ele agora para fazer também essa outra parte aqui, ó. Não, vou usar o sépia. As cores a gente vai, à medida que a gente vai pintando, a gente vai percebendo e vamos colocando as cores necessárias que a gente acha que é importante colocar. Continuo com o pincel número 6, tá? Tô tirando aqui na minha lajotinha a tinta. Eu sempre gosto, olha só, eu sempre gosto de tirar ela para mim poder fazer os contornos. Então aqui assim, ó, uma cor um pouquinho mais escurinha, observe, ó, tá? Daí vai dar um contorno bem bonito, bem legal. Olha aqui, ó, fazendo dessa forma assim, ó, e puxo pra cá, ó, fazendo o contorninho, tá? Fazendo o contorninho. Puxo pra cá, ó, e misturando para não ficar muito seco essa cor, esse contorno. Então eu gosto de puxar um pouquinho para baixo para fazer isso. Tô com a cor sépia aqui, ó, e tô fazendo esse contorno então, tá? Olha aqui, ó. Quem está visualizando esse canal, se inscreva aí, deixando também o seu like, certo, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sininho e receba sempre os vídeos que a gente vai postando. Assim. Esse meio que deu uma fortalecida nessa nossa aba desse nosso cogumelo, tá? Eu vou pegar o meu branco aqui agora, que assim, e vou tirar um pouquinho aqui assim, ó. Olha como é que eu faço, eu tiro pra no verso não fica nada, fica só desse lado de cá, e vou fazer umas riguinhas assim, ó, no nosso cogumelo, tá? Não precisa ser uma coisa muito forte, só para dar uma luz nele, certo? Aqui assim, ó. Tá, pessoal? Então a nossa casinha, ela está pronta com o cogumelo, tá? Depois vocês vão observar no conjunto, né? Fica muito bonito. Aqui depois eu vou fazer uns raminhos no final, só para vocês observarem. A gente faz uns raminhos como se tivesse uns capim, né, na casa. Então agora eu vou fazer a portinha. A portinha eu vou usar um creme, tá? Uma cor creme, tô lavando meu pincel aqui. Vou usar a cor creme, não é bem creme, né? É o amarelo pêssego. Que é Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora. Tu corta depois?
Eu acho que eu vou parar pra te poder cortar. Então eu vou usar agora, fazer a portinha. Peguei a cor aqui, é o amarelo pêssego, pra fazer uma porta um pouquinho mais clarinha, tá? Então tô colocando aqui ela, a porta aqui assim. É o amarelo pêssego, só que como eu tava com o pincel antes do verde pântano, né? Eu lavei ele, mas ele não ficou bem, não tirou toda a cor do pincel. Vocês veem como é importante, né? Mas não tem problema, a cor vai ficar muito bonita. Olha a cor que tá ficando. Muito bonita. Com esse amarelo pêssego e também com o pincel antes que estava sujo do verde pântano. Acontece, né, gente? Sempre digo que pintura é uma obra de arte. E aí vocês têm que pintar. Ó, tô fazendo aqui, ó, o amarelo pêssego, mas eu vou fazer um contorno também nesse nosso desenho aqui, nessa nossa porta, pra ficar bem bonito. Ó, percebe? Um contorninho aqui assim, ó. Tá? Então essa é a nossa portinha aqui. E a cor que eu vou usar para essa nossa porta vai ser o preto. Vou fazer agora só o contorno do nosso preto. Vou tirar um pouquinho do preto, tá? Aqui na lajotinha, que é assim, ó, no cantinho. Não sei se vocês vão enxergar. Aqui, ó, tirei aqui nesse pontinho aqui, tá? E vou fazer com o pincel de ladinho, como eu sempre ensino assim, ó, só raspando um pouquinho. Olha aqui, ó, um pouquinho. Vou fazer então o contorno da nossa portinha aqui, ó. Novamente. Ó, como é só um contorno, né, gente? Tá? Da portinha. Olha só, é o pincel número 6 que eu tô usando. E ele fica bem fininho, porque eu pego ele de ladinho, tá? Dou uma esfumaciadinha assim pra poder tirar, né? Não ficar tão seco o nosso pincel. Aqui você pode observar que ficou bem feitinho, né? Bem fininho. Aqui eu dou uma esfumaciadinha com o preto, para não ficar tão seco. Mas aqui ao redor, ó, ficou bem feitinho, tá? Com o pincel mesmo, número 6. Importante é isso, ó, que a gente consiga fazer esse risco, né? Bem fininho, ó. Só de um lado do pincel, o outro eu não tenho nada. Ó, a tinta. Só tenho deste lado. E isso que faz com que o pincel, o risco fique bem fininho. Olha aqui, ó, novamente. É o pincel número 6. Ó, e vou pintando. Ó, tá? Fica um risco bem fininho. Agora eu vou dar uma esfumaciadinha aqui, pouquinho. Porque eu quero que ela permaneça, né, com a cor mais escurinha. Mas só pra não ficar tão marcado. Ó. Tá? Então fica. Vou dar mais um pouquinho aqui do pincel e vou vir para esse outro lado de cá. Observe. É um pincel grosso, grande, número 6. E eu faço, então, o contorno disso aqui com esse pincel, tá? Por quê? Porque a forma como eu tiro a tinta, por isso que eu gosto de usar essa lajota, né, que é um azulejo, porque eu vou, à medida que eu pego aqui assim, ó, faz com que o pincel só fique de um lado e que fique na ponta, olha aqui, ó. Então, isso faz com que o meu pincelzinho, os riscos ficam sempre bem fininho, tá? Aqui assim, certo? Olha só, bem aqui ajeitadinho. Assim. Depois eu vou colocar fazer as graminhas, tá? Por aqui assim, né? Daí vocês vão observar, tá? Tá aqui um pouquinho mais dessa corzinha assim, olha só.
que aí fica bem fininho. Vou colocar uma gotinha bem pequenininha aqui para fazer a nossa a maçaneta, né, da porta, ó. E tá feita a nossa portinha, tá? Vou lavar o pincel, porque o pincel eu vou pintar agora a janelinha. Mas para pintar a janelinha, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. Deixa eu olhar um pincel que eu tenho menorzinho. Esse aqui. Esse pincel aqui, ó, que é um pincel número 4 da Condor, tá? Vou fazer com as mesmas cores que eu peguei aqui. O amarelo pêssego, tô colocando aqui assim, ó, tá? Para que fique bem coberta, né, essa minha janelinha, e que fique com a mesma cor, né, que tava da portinha, tá? Mesma cor da portinha. Fazendo bem o contorno dessa casinha aqui. Olha aqui, ó. Como eu já passei aqui por trás aqui o ocre ouro, vejam que já ficou mais fortalecido. Só que agora, para mim fazer esse filetezinho, eu não vou fazer com esse pincel que eu tenho, tá? Esses mais grossos. Como ele é tão fininho, eu vou pegar só o filetezinho para fazer, então, esse meu... ao redor, o contorno da janelinha, tá, pessoal? Eu vou só deixar secar um pouquinho a tinta, para mim depois poder fazer com o filetezinho. E o que eu vou fazer agora vai ser, então, a chaminé. A chaminé que tá aqui assim, ó, aqui em cima. Vou usar o cinza, tá? Esse cinza aqui, essa cor aqui. E vou usar o preto, duas cores, o cinza e o preto. Tá? Vou deixar aqui assim. Vou primeiro inicialmente com o cinza, ó, pintando bem, fazendo bem o contorno dele. Ui, meu pincel bate na câmera e aí acaba, ó. Então, pode observar que estou usando o cinza, tá? Para fazer aqui em cima também eu vou usar o cinza, tá? Porque é a chaminé, né, gente? Vou usar o cinza. Fazer um bom contorno ao redor aqui assim, ó, com o próprio cinza. Porque o preto eu quero usar para fazer essa parte aqui de baixo, esse sombreadinho. Aqui, ó. Vou pegar o preto. Quando a gente usa tinta preta, tem que cuidar muito, porque ela é muito... Como ela é muito escura, ela mancha demais. Então, sempre pegando um pouquinho, ó, para fazer um contorno, para dar a diferenciada, tá? Aqui, ó. Fazer o... E aqui assim também eu posso botar um pouquinho desse pretinho aqui, ó. Tá? Tentar botar a mão por trás da câmera aqui. Espero que vocês estejam gostando, pessoal, dessas pinturas, desse método de ensinar. Sempre é um novo aprendizado, né? Vou aproveitar e botar um pouquinho do branco, que eu gosto também do branco para dar uma luz. Daí eu vou colocar aqui assim, ó. Tá? Dando uma clareada aqui nesse meu cogumelo aqui em cima. Assim. Então, nós vamos agora pintar essas flores. Essa flor aqui que é maior, eu vou usar o vermelho vivo e o vinho, tá? Então, eu vou usar um pouquinho de diluente na trama, pra tinta pegar um pouquinho melhor. Eu acho que quando a gente usa o diluente, a tinta pega bem. Então, colocando aqui assim, ó, tá? Colocando aqui assim, ó. Vou pintando de duas em duas folhas pra... Assim.
fica bem, esse vermelho vivo fica uma cor bem viva. As minhas alunas gostam muito quando eu uso as cores vermelhas. E depois também eu pretendo fazer um crochê também vermelho, né? Então fica bem. Agora eu vou usar o Bordeaux, o vinho, que é a cor Bordeaux, né? O vinho aqui, ó. E vou puxar, tá, gente? Ó, faço a borda e depois eu puxo, misturo a tinta junto com o vermelho, ó. Tá? Faço um bom contorno dessa minha flor. E depois eu puxo essa tinta. Aqui, ó. Mesma coisa que assim. Aqui, ó, né? E agora misturo bem aqui, ó. Não tapo o vermelho. Eu deixo o vermelho bem nítido, tá? Então faço assim, ó. Como eu falei no início, esse é um molde que eu tenho muito antigo, muito. A técnica que eu tiro o molde, vocês podem observar, ela é toda com pontinho, né? Porque é uma técnica que eu tiro com agulha, eu furo o molde, então ela fica bem nítida. E esses moldes não acabam nunca, gente, nunca, meu Deus. Faz tanto tempo que eu tenho esses moldes, tanto tempo. Isso é muito bom, porque é uma técnica que os moldes duram tufar no começo, pode dar um pouco de trabalho no começo, mas depois tu tem pra sempre. Então, olha só, fiz 2 pétalas desse jeito, tá? 2 pétalas desse jeito. Você pode observar, eu coloco a tinta pra misturar bem. E agora eu vou deixar então o vídeo correr para pintar as outras pétalas. Vocês já viram como é que eu pintei essas 2 pétalas? Então, eu vou pintar as outras pétalas da mesma forma, tá? Vou deixar o vídeo ir um pouquinho mais rápido.
Então, nós vamos agora pintar as folhas. Eu vou usar o verde pistache, o verde pinheiro e o branco. Essas 3 cores. E o diluente, que tá aqui na minha lajatinha, tá? Tô usando o pincel número 10 e vou usar também o pincel número 8. Dois tamanhos de pincel. Primeira coisa, então, vou passar um pouquinho aqui, um pouco do diluente, tá? Aqui pra tinta deslizar bem. Esse tecido que eu estou usando, ele tem uma trama bem fechada, então ele é muito bom de pintar, tá? Vou colocar então assim, ó, vou fazer 2 folhas bem passo a passo. Depois eu vou deixar o vídeo correr, tá, gente? Então, olha aqui, ó, uso o verde pistache nesta parte aqui, ó, tá? E vou usar o verde pistache, então, nesta parte de baixo. Aqui, ó. Aqui assim. Aqui, ó. Certo? E deixando ele deslizar bem aqui. Vou usar o verde pinheiro nesta outra parte aqui, ó. Fazendo um contorno bem legal aqui, ó. Tá? Observem, eu tô fazendo um passo a passo para vocês aprenderem a pintar folha. Já fiz um vídeo no passo a passo de como pintar folhas e agora novamente toda vez que eu ensino um desenho novo, que eu uso folhas, eu vou ensinar também. Então, o que eu faço? Eu usei o verde pistache aqui. E aí, então, vou fazer aqui a sombra do lado de cá. Mas eu gosto de misturar bem essas tintas aqui, ó. Não pode haver uma dualidade, tá, gente? Então, vocês observem que eu pinto bem. Vou pegar o pincel número 8, que é um pouquinho menor, para fazer esse mais perto aqui da flor, tá? Com o verde pinheiro. Fazer bem os contornos, gente. Uma pintura bonita, uma pintura bem acabada. Assim, ó. Pinto bem, ó. Fiz o sombreadinho aqui. Agora, vou usar aqui no meio também o verde pinheiro. Contornando aqui também a minha folha. Nessa parte aqui de baixo. Pra não ficar nenhuma manchinha, nem um vão em branco, tá? Aqui assim, ó. E coloco aqui assim, vou até aqui assim, ó. Certo? E vou misturando a tinta aqui do meio, puxando para os lados. Ó, do meio para fora, certo? Então, não tem muito mistério. Essa folha é uma folha simples, tá? Uma folha bem fácil de pintar. Uma folha bem simples. Vou usar um pouquinho do branco para fazer uma luz aqui nessa folha. Olha aqui, ó. Passando assim, ó. Vocês vão observar. E vou misturar. Já fiz a luz, então, agora eu misturo assim, ó. Certo? Vou fazer uma luz também do lado de cá. Aqui assim, ó. De fora pra dentro. Tá, gente? Ó. De fora pra dentro. E misturo. Misturo com a parte do meio. Então, vocês vão observar que tem essa luz aqui nessa minha folha. É uma folha bem simples que eu tô fazendo. O que eu gosto de destacar e falar sempre é que vocês têm que fazer um bom contorninho. Não deixar o desenho sombreado na parte de fora do risco, com que ele fique bem contornado. Pode ver. Se quem observar minhas pinturas, sempre vai observar isso. Uma pintura que tem um bom acabamento. Esta folha aqui deitada, eu vou fazer também, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou pegar um pouquinho do diluente. Vou mostrar aqui assim, ó. Como é que eu vou fazer essa folha deitadinha aqui, ó. Tô com o pincel número 8. Tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Passei um pouco do diluente. Vou usar o
o verde pinheiro aqui, ó, puxando aqui da minha flor, aqui de dentro da minha flor, ó, fazendo aquilo que eu falei antes, um bom contorno. Se você acha que fica demais no pincel, tirem. Peguem uma lajota, peguem um pratinho, peguem o que vocês quiserem, né? Eu gosto da lajota porque tu lava, tá sempre limpinha. Não contamina a natureza. Isso é muito importante. Assim, ó. E coloquem bem aqui, ó, tá? Vou usar para contornar essa minha folha aqui embaixo também com o verde pinheiro. Que é assim, ó. Também tô usando o verde pinheiro no acabamento dessa folha aqui. Aqui, ó. Ó, misturando bem essa tinta aqui. Se vocês observarem, vocês vão ver. Tá? Eu até agora só usei o verde pinheiro aqui nessa folha. Porque eu vou pegar agora o verde pistache e vou fazer o detalhe que eu quero fazer nessa minha folha. Ó, ficou toda ela mais forte, porque eu quero usar o verde pistache agora. Vou tirar o excesso aqui na minha lajota. Se vocês observarem, a minha lajota tá aqui, ó. Tá aqui no cantinho, tá? Eu tô aqui assim, ó. Eu tirei o excesso aqui, tá? E vou fazer umas nervuras assim, ó. Depois eu vou botar um pouquinho do branco também, pra poder fazer essas minhas nervurinhas. Assim, ó. Vem aqui assim, ó, e vem com a cor mais clara. Como fosse uma folha que estivesse, né, dobrada. Tá? Assim, ó. Uma folha como se estivesse dobradinha. Então, vocês viram, pintei quase toda ela com o verde pinheiro, e depois coloquei, então, essa forma de fazer essa folha desse jeito. Vou colocar mais um pouquinho aqui assim, mais uma dobra aqui assim, isso. Certo? Então, essa folha é uma folha dobrada. Depois no outro lado eu vou ter mais uma dobrada também do lado de cá. Então agora eu vou deixar o vídeo correr e vou fazer as outras folhas conforme eu ensinei essa aqui, tá? E só lá no final eu tenho mais uma igual a essa. Então vamos fazer essas aqui, tá? Depois aqui assim também eu vou fazer uma folhinha, essa aqui eu vou fazer como se ela tivesse dobrada do contrário, né? Uma partezinha dela só viradinha. Aqui assim, vocês vão observar também conforme eu vou pintando, certo? Então, vou deixar o vídeo correr e vou pintar as outras folhas iguais.
Então agora nós vamos pintar esta flor que está por trás dessa casinha. Vocês observaram que essa aqui estava na frente da casinha, essa está por trás da casinha e essa também está por baixo das folhas. Então, nesta flor aqui, ó, eu vou usar o rosa chá e o rosa escuro, tá? E um pouco do diluente, certo? Então, vamos pintando aqui, ó. Coloquei aqui assim, pra gente visualizar. Passar um pouco do diluente aqui nessas pétalas aqui, pra cor poder se assentar melhor no tecido. Vou pintar com calma essas pétalas para vocês aprenderem direitinho como é que é, tá? Então, observem. Passando aqui o diluente para deslizar. Como eu já falei, é um tecido muito bom esse aqui. Eu comprei ele em metro e aí eu mesma faço o tamanho que eu quero deles. É um tecido muito bom esse aqui. Então, eu vou usar o rosa chá para fazer o meio dessas pétalas, tá? Aqui assim, ó. Depois eu uso o rosa escuro para fazer as laterais, as bordas. Eu não quero colocar demais. Eu vou fazer umas 3 pétalas, depois eu coloco o rosa escuro. Daí eu não sujo muito o pincel para poder fazer então esse nosso desenho aqui. Observe que ó, tô pintando bem as nossas pétalas, tá? Aqui tem então o rosa escuro para fazer o contorninho delas. Observe, tô usando aqui assim. Misturar bem então a tinta com o rosa chá para fazer então esse contorno aqui, ó. Colocando aqui assim, ó, bem o acabamento, para não ficar nenhum espaçozinho em vão, né, gente? Assim, ó, tá? Um bom acabamento. Para outra pétala, que assim, ó, e misturar bem o nosso acabamento aqui assim, ó, fazer bem o contorno. Como eu já disse antes, às vezes a câmera ela desfoca, porque a mão com o pincel passa na frente e ela sempre procura ajeitar o foco da câmera, né? Então, às vezes fica meio desfocado. Assim, vamos fazer Quero fazer essa flor um pouquinho mais clara do que a outra que eu fiz vermelha pura, vermelho e vinho. O vermelho vivo e o vinho. Essa aqui eu tô usando o rosa chá e o rosa escuro. Duas cores mais claras. Aqui tem a outra pétala. Tá? Vamos fazendo aqui assim, ó. Contornando com o rosa escuro. Tô usando o pincel número 8. Aqui tem uma continuidade da pétala. Depois a gente vai fazer os acabamentos. Vou fazer o miolo, vou fazer os galhos, certo? Então aqui, ó, misturando essas tintas aqui bem. Ó, não deixando marcas do mais escuro, né, da tinta mais escura. Procurando fazer bem misturado. Quando eu ensino pintura, eu sempre procuro falar muito bem das cores, que a gente não pode deixar cores separadas. A natureza, ela se mistura, ela não tem isso, né? Então assim, ó, tá? Essa pétala, vou usar um pouquinho do branco no meio dessa pétala para poder dar um pouquinho mais de claridade aqui assim, ó. Junto com o meu rosa, tá? Então, às vezes eu mesma mexo aqui no foco para ver se ela se endireita, né? As boto na frente, mas ela depois ela vem, ela foca e desfoca. Então nós vamos para outra pétala, colocando aqui bem o nosso rosa chá.
colocando bem forte aqui no meio, colocando na outra pétala também. O rosa chá eu tô centralizando mais no meio das nossas pétalas, tá? Vou colocar um pouquinho mais nessa aqui do meio também, beirando aqui assim o nosso rosa chá. Assim, tá? E agora o nosso rosa escuro. O rosa escuro fazendo um bom contorninho dele na nossa flor aqui. Aqui assim. Assim, colocando. Esse é um desenho que eu tenho já há muito tempo mesmo. Então, pintei ele já muitas e muitas vezes. Acho que fazem mais de 20 anos que eu tenho esse desenho aqui. Então, pintando assim, ó. Tá? Colocando aqui o rosa escuro de novo nas bordas dessas pétalas, tá, gente? Aqui assim. Vou preenchendo. Deixei essa flor para pintar por último, porque ela tava por cima das folhas. Então, aqui assim, ó. E misturando aqui as duas tintas. O rosa chá e o rosa escuro. Eu vou pegar o branco. Vou tirar ele aqui um pouquinho. Vou tirar ele aqui na lajota, tá? O branco. E vou fazer umas riguinhas assim, ó. Dando como se ela tivesse umas nervuras nessas pétalas, tá? Assim, ó. Umas nervurinhas, ok? Pegando um pouquinho mais do branco, ó. Eu tiro ele aqui na lajota, tá? Pra poder ficar com ele bem. Aí eu venho aqui assim, ó. E deixo assim. Fortalecer um pouquinho mais nessa aqui. Assim, tá? Dá como se a flor tivesse um realce, né? Aqui assim também tá alguma coisinha, bem de leve. Colocando aqui assim. Certo? Então, aqui tá o nosso desenho. Eu vou fazer agora essa outra flor aqui, tá? E essa flor aqui eu não vou fazer mais com o rosa chá e o rosa escuro. Eu escolhi o púrpura. O púrpura. Aqui, ó. Essa cor. Com o rosa escuro. Tá? Então, vai ficar uma tonalidade um pouquinho mais escura que essa aqui de cima. Então, eu vou iniciar com... Agora eu vou fazer o contrário, né, gente? Então, eu vou iniciar com o rosa chá, com o rosa escuro no meio aqui, ó. Meu pincel já tá sujo de rosa, não preciso necessidade de lavar ele. Aqui, ó. E pintar. Você consigo baixar um pouquinho mais a câmera para vocês poderem visualizar melhor esse desenho aqui. Tá? Então, eu também não quero desfocada, né? A câmera tem que ficar boa, que vocês possam fazer com que fique bem visualizada. Às vezes foca a câmera, isso, ali. Às vezes bota a mão na frente e ela volta pro foco, né, gente? Então, tô usando aqui o rosa escuro, tá? Vocês vão observar aqui nessa flor. Vou passar um pouquinho do diluente. Então, às vezes, se a câmera, ela treme um pouquinho, gente, é porque o pincel tocou nela, tá? Então, observe aqui, ó, o rosa escuro. Passando nessas pétalas aqui no meio. Tá? O rosa escuro. E depois eu vou usar o púrpura.
tô com o pincel número 8. Pétalas menores, pincel menor. Não queiram fazer não tão pequeno, mas também não precisa ser tão grande. Tá? Então, usando aqui o púrpura, deixa um pouquinho aqui, colocando assim ao redor, né? Ela vai ser uma outra tonalidade das pétalas. Fazer bem esse contorno aqui. Pra não atrapalhar a minha casinha. Assim, ó. E puxar, gente, ó. Vocês já estão percebendo que tá num tom mais forte que essa aqui. Assim, ó. Novamente nessa outra pétala. A tinta sempre pro lado de fora. Olha aqui, ó. Tinta pro lado de fora. E aí você consegue fazer isso. Puxar assim, ó. Puxando, misturando, né? Essa tinta aqui, ó. Deixei o miolo mais clarinho e com o púrpura por fora mais escurinho. Aqui assim, ó. Fica uma pétala bem bonita essas flores aqui. Assim, ó. Essa pétala aqui também. Bem acabada. Bem feitinho o acabamento dela. Ó. E bem misturadas as tintas aqui, ó. Pode observar. Se vocês acham que tá meio claro, botem um pouquinho mais. Muito forte. Pode usar um pouquinho mais o rosa chá. E aqui assim, então, a última nossa pétala aqui, né? Essa pétala aqui assim. Fazendo ela aqui assim. Tá por baixo dessa outra folha aqui assim. Então, mexendo aqui assim. A nossa pétala. Aqui assim, fazendo esse acabamento aqui assim. Tá? Vou pegar um pouquinho do rosa chá, que é o rosa mais claro que eu usei nessa folha. E vou fazer então esse contorno aqui, ficar bem clarinho aqui no meio também. Assim. Observe que o contorno dele ficou com o púrpura, né, gente? Tá? Depois, quando a pintura já tiver secado um pouco, a gente pode fazer uns retoques nela, não tem problema. Ó. Então, fica essa nossa pintura, essa pétala desse jeito, certo? Eu quero aproveitar e quero fazer umas gotas, tá, gente? Então, como é que eu vou fazer as gotas? Vou pegar o pincel que eu tenho aqui. Eu quero fazer umas gotas nessa flor que tá aqui em cima e nessa que tá aqui embaixo. Então, eu sempre pego a cor mais escura que eu tenho para fazer a gota. Então, eu vou pegar aqui em cima, como eu usei o rosa chá, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá e vou fazer uma gota aqui assim, ó. Vou fazer mais escuro aqui. E meia lua para baixo e meia lua para cima. Aqui sempre puxando, tá? Pode observar. Aí eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? E vou fazer aqui assim, ó. E puxo. Posso fazer também pegando o meu filete, tá? E fazendo esse contorninho assim, ó. Dessa forma. E aí eu puxo com o meu filete pra cima. Tá? Não tem problema. Posso fazer dessa forma. Vou pegar aqui o rosa chá pra
botar um pouquinho pra baixo, aqui assim, né? E vou botar um pinguinho do branquinho aqui assim, ó. Tá? Formou uma gota. Vou fazer uma outra gota, então, aqui, nessa parte aqui de cima. Aqui assim, ó. Vou pegar, então, o rosa escuro, que é a cor mais forte que eu tenho. Vou fazer um círculo. Tá? Aqui assim, ó. Manchando um pouquinho a parte de cima com o rosa escuro que eu tenho e a parte de baixo também com o rosa escuro, fazendo tipo uma sombrinha. Duas partes. Aí eu pego o branco e faço meia lua aqui embaixo, ó. Assim. E esfumaceio. Assim, ó. Misturando com o rosa escuro que tá na parte de cima. Aí eu pego novamente o branco e faço mais um detalhezinho aqui assim, ó. Mais um detalhe para ficar mais forte o branquinho. Assim. E aí eu pego um pinguinho de branco e coloco aqui assim. Pronto. Outra gota feita. Tá? Na parte daqui de baixo, que eu usei essas cores mais fortes, eu vou pegar então essa cor mais forte que eu tenho, que eu fiz, que é o púrpura, e vou fazer uma gota aqui assim, ó. Faço uma bolinha, tá? Como a pétala, ela é pequena, então eu prefiro fazer dessa forma. Mas pode ser com meia lua também, que fica bem legal, bem bonito. Assim, ó, esfumaceio. Então, gente, eu acabei fazendo umas gotinhas aqui nas minhas pétalas, tá? E vou fazer mais uma gotinha aqui nessa folha que tá do lado de cá. Que é assim, ó. Eu faço uma meia lua. Aliás, uma bolinha, né? Muito simples fazer dessa forma. Esfumaceio um pouquinho pro lado de baixo. Que é assim, ó. E também aqui do lado de cima dou uma esfumaciadinha aqui em cima, ó. Pego o branco, assim, e faço uma meia lua com ele pro lado de baixo. Certo? E dou uma esfumaciada bem de leve. Assim. Que a parte de cima também se mistura um pouquinho com o branco. Ali. E faço um pinguinho aqui nessa parte de cima. Assim, pronto. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu tô com todo o meu desenho aqui, né? Vamos pintar a cerquinha, a cerca aqui assim. E depois nós vamos fazer o chão e fazer o acabamento dos galhos, tá? Vamos fazer nesse vídeo, então, isso aí. Eu tô com o pincel aqui, o número 6, tá? Que é da Condor. Esse pincel aqui, que é um pincel bem pequenininho, fininho. Porque eu tenho uma cerquinha bem pequenininha pra fazer. Então, eu vou pegar aqui a minha tinta sépia, que eu quero fazer com a sépia e com o branco, tá? Vou colocar aqui a sépia e o branco. E vou fazer, então, as cerquinhas aqui assim. Primeiro, eu inicio fazendo com a cor sépia, tá? Depois eu venho com o branco para fazer os detalhes. Vou fazer duas, pegar um pouquinho aqui no diluente para facilitar. Acho que o diluente ele ajuda a esparramar melhor a tinta no tecido. As tramas ficam bem mais preenchidas. Que assim, para vocês verem aqui, vou usar um pouquinho do branco, tá? Do lado de cá. Quero usar todo do mesmo lado. Assim, para dar como se fosse uma madeirinha, né? A ideia é essa. Então, colocando aqui assim. Então, tem mais um. Aqui assim tem mais um palanque.
Mais um palanquezinho aqui assim, né? Essa é uma pintura muito bonita, vocês podem observar. Aqui tem mais um. E aqui no fundo tem mais um. Aqui assim, ó. Então agora eu vou usar o branco para fazer esse detalhe da madeira. Aqui assim. Ajuda também a dar uma luz. Podem ver que eu tô fazendo todas elas do mesmo lado. Tá? A questão da madeira. Porque ela dá uma luz, né, então, no tecido, tá? Aqui assim, fazer bem fechadinha, né? Depois, quando eu vou fazer o chão, vocês vão observar, vai ficar bem legal. Aqui tem mais uma. E aqui tem mais uma. Tô usando o pincel número 6 da Contour. Pincel lixado. Eu só trabalho com pincel lixado, gente. Não dá pra trabalhar com outro tipo de pincel. Não fica bonita a pintura. Os pincel não ficam... o desenho, no tecido não fica legal. Tá? Aqui assim. Então, fiz os palanques, né, da minha cerquinha, tá? Então, deixei assim. Branquinho aqui só para dar um detalhe nela. Assim. E também ao mesmo tempo uma claridade. Então eu vou pegar o meu filete que eu tenho aqui e vou fazer então é uma cerca de arame. Então eu vou fazer o arame nela aqui, ó. Pode observar que agora ela começa a descer, porque ela tem um canto aqui. Então ela vai assim, ó, a cerquinha. Aqui assim também. Descendo. Assim. Aqui assim da mesma forma. Aqui assim. Então fica muito bonita, né, gente? Olha que coisa mais linda que tá ficando. Tá? São detalhes, né, do nosso desenho e que a gente vai vendo que vai dando um bom acabamento. Aqui assim. Aqui depois eu vou fazer o chão. Então o chão eu vou também colocar o sépia, tá? Vocês vão observar como é que eu faço o chão. Antes de fazer o chão, eu vou fazer então os galhos, tá? Os galhos eu vou usar o sépia e essa cor aqui, que é o chocolate, junto com o branco. Sépia e o chocolate. Botando aqui assim. O verde posso guardar aqui, que por enquanto eu não vou usar ele.
Então, assim, ó, pegar o chocolate, tá? A cor de chocolate. E vou fazendo aqui o galho, ó. O galho está aqui. Gosto de botar as tintas sempre bem pertinho. Já estão secas. As que eu pintei antes, então agora eu posso botar bem pertinho. E fica bem melhor, né, gente? Tá com as tintas próximas. Isso é bem legal. Ó, como são os galhos, esses galhos aqui são os galhos mais secos. Tô fazendo um tom também mais secos, tá? Ó, a parte de cima eu tô fazendo ela de chocolate e a parte de baixo depois eu vou fazer com o sépia. Olha aqui, ó, a parte de cima eu faço com o chocolate e a parte de baixo depois então vou fazer com o sépia. Percebe que aqui há um encontro de galhos, né? Assim. Vou pegar a minha cor aqui, a sépia, e vou fazer então a parte de baixo como eu falei antes. Tô usando o pincel número 4. É um pincel que eu tenho há bastante tempo. Pra mim, quanto mais velhos pincéis, bem melhor. Nossa, nem se compara. Gosto muito dos pincéis usados. As cerdas já estão mais desgastadas e aí elas, pra mim, eu acho que no tecido deslizam bem melhor. Então, olhem como é que eu tô fazendo, tá? Por enquanto, não usei o branco ainda. Vocês esperem que eu vou usar o branco depois. Tá? Esses galhos eu vou fazer depois com o filete. Então, usei essas cores aqui. Agora, eu vou usar o branquinho, tá? Pra fazer, dar a claridade. E dar no sentido assim também que o galho tem, parece uns musgos. Ó. Pegando a tinta direta aqui do vidro. Então, eu faço como se tivesse uma parte mais, né? Aquela peça que tem, né? Que, nossa, que pega nas árvores. Então, agora com o filete, eu vou fazer um acabamento assim, ó. Pra não deixar o galho seco, eu vou finalizar com um risco. Que assim já tem um próprio do tecido. Depois, quando vocês forem pintar, tá? Eu vou criar o grupo no Instagram, no Telegram, e vamos colocar os riscos lá, tá? Lá no Telegram. Daí vocês entram, pode pegar. Vou deixar o risco pintado, o molde do risco pintado e o molde do risco branco, né? Pra vocês poderem tirar. Daí vocês imprimam e façam, né? Ficar bem bonito a pintura de vocês. Podem rever quantas vezes vocês quiserem, certo? Então, nosso galho ficou dessa forma. Agora eu vou fazer da mesma forma nessa partezinha aqui de cima. Vou virar um pouquinho aqui assim, ó. Não queria que a câmera pegasse a minha mão, mas vai ter que pegar um pouquinho. Então, vou colocar aqui assim, ó. Inicio com o chocolate, como eu fiz no outro. Aqui assim. É um galho também que tá um pouquinho mais grosso aqui assim na ponta. Então, já vou botar o sépia do lado de cá. Sempre vocês podem ver, eu boto de um lado e boto sempre do mesmo lado o escuro, a sombra. Isso é muito importante vocês fazerem numa pintura. Quando colocarem, coloquem sempre do mesmo lado também. Assim. Vou usar o branco agora, para dar uma claridade, tá?
Assim. E vou usar o filete para fazer o acabamento. Assim. Tem mais um galho do lado de cá, tá? Vocês observam que aqui, isso aqui, ó, não é... Aqui assim, ó, é uns passarinhos que a gente tem aqui assim, ó. Tá? Aqui assim, ó. Tem uns passarinhos voando, tá? Acabei encostando o pincel aqui assim, ó, e deu pra fazer um passarinho. Ui, que sorte! Ali. Agora vamos fazer esse outro galho aqui. Opa, inicio com marrom de novo, porque é a cor que eu estou usando mais clara. Aqui assim, ó. Cor mais clarinha, né? Fazendo os galhos. Que vem aqui assim. Que vem aqui assim. Aí eu uso o sépia. Vou usar o sépia todo do lado aqui da direita. Então, sempre pro lado de cá. Assim. E vou usar o branco. Como eu fiz nos outros, né? Usando um branco aqui assim, ó. O branco aqui assim, ó. Pra poder e vou usar o filete para fazer, então, esses finalmente aqui assim, ó, que é uns raminhos que fica. Depois, se vocês querem criar, colocar outros raminhos, podem ficar à vontade, podem criar à vontade. Tá? Vale muito da criatividade de cada um. Dê uma borrada, faça uma borboleta, faça um jogo da velha, que fica muito bonito. Já fiz isso também. Então, tô colocando aqui, terminando os risquinhos aqui, que também tem uns risquinhos aqui assim, né? Assim. Então, essa parte de cima está concluída. Vou fazer agora o miolo dessas minhas flores. Para o miolo, eu vou usar, então, a cor, o amarelo pêssego. Esse aqui, o amarelo pêssego, com o siena, tá? Vou fazer assim, ó. Fazendo essa cor aqui. Como essas flores é um pouquinho mais... Essa aqui é mais clara, então eu vou usar o siena pra contornar bem. E o amarelo vou deixar então também pra fazer a cor mais clarinha. Mas daí que eu vou usar fortalecer um pouquinho mais com o siena aqui. Fazer umas batidinhas assim, ó. Tá? Contornando assim o miolo. Ó. Dessa forma. Vocês observaram que no meio aqui também tem uma manchinha, né? Tá? Nossa florzinha. Essa flor aqui embaixo também. Vou aproximar um pouquinho mais pra cima seu desenho. Vou fazer também com o amarelo pele. Amarelo pêssego. Amarelo pêssego e amarelo pele é quase a mesma cor, gente. Não tem muita diferença, tá? Então, aqui assim. Essas cores aqui assim, no final. Pra contornar. E agora eu vou misturar um pouquinho as tintas aqui assim. Pra não ficar tão forte. Assim. Com o amarelo pêssego aqui do lado, no meio. Tá?
E a cor vermelha aqui, na flor vermelha, da mesma forma vamos fazer como fiz nas outras. O amarelo pêssego. Às vezes a cor só se encontra pêssego, cor pêssego, tá? Nem sempre se encontra amarelo pêssego. Aqui assim com siena, fazendo bem os contorninhos desse miolo dessa minha flor aqui. Tá? Assim, aqui no meio também. Dando umas batidinhas pra ficar bem. E aqui embaixo também. Batidinha. Vou usar um pouquinho o branco, porque o branco também ajuda a dar um realce. Então, vou pegar um pouquinho o branco e vou destacar assim, ó. Daí o miolo fica um pouquinho mais clarinho. Vou fazer também nesta aqui. Destacando aqui assim. Só para dar um contorninho. No meio eu vou deixar o mais escurinho ainda. Assim. Tá? E aqui embaixo também eu vou botar um pouquinho no branquinho. Sempre acho que dá uma luz nesse nosso desenho aqui. Pronto. Agora nós vamos para esse chão, tá, gente? Então, esse chão, eu vou pegar o pincel que eu tenho, junto com esse pincel que eu pintei agora, o branquinho. É um pincel que eu já tenho há muito tempo, não tem mais nem o nome dele e nem o número, mas deve ser o número 4, tá? É um pincel redondinho, pode olhar. Então, nós vamos fazer esse chão. O chão esse eu gosto de fazer também com uma cor clara. Então, vou pegar o mesmo pincel aqui, a mesma cor, o mesmo pincel, a mesma cor, e vou pintar, então, esse caminho aqui, ó, tá? Então, quando a gente pinta o chão, sempre, aqui eu vou tentar mostrar bem, que fique bem reto, aqui assim, ó, sempre assim, ó, na minha horizontal, tá? Sempre na horizontal. Assim, depois eu vou fazer os detalhes, mas sempre na horizontal, assim, ó. Porque a gente acaba, e assim, ó, e devagarinho, mistura bem aqui assim, no meio, ó, é o caminho, tá? É o caminho para você chegar até a casinha. Então, sempre bem, ó, bem feitinho, tá? Então, aqui assim, ó. Vou usar para esse caminho o chocolate aqui do lado, tá? Fazendo umas puxadas assim, ó, beirando, né, esse nosso caminho aqui, ó. Aqui assim, ó, beirando, fazendo assim, ó. Tá? Então, vocês veem que vai ficando um contorninho ao redor do caminho, né, como se fosse a terra. Então, colocando assim, ó. Puxando aqui assim, ó, e fazendo esses detalhes, tá? Aqui assim, ó. Aqui assim, e fica fazendo esses detalhes aqui assim, ó. Certo? Então, fica esse detalhe desse jeito, aqui nesse caminho. Aqui, eu vou usar um pouco o siena, com um pouquinho do verde pinheiro, junto com o pistache. Não, em vez do verde pinheiro, eu vou usar o verde oliva, o verde grama. Porque daí o verde grama, ele fica mais com o tom mais da terra, assim, né? Então, eu vou usar esse aqui. Então, eu vou usar o verde grama, que é esse aqui, o sépia, tá? E o verde pistache. Então, vamos fazer aqui assim, ó. Colocando aqui assim, ó. Não lavei o pincel, tá? Tô fazendo a parte aqui do lado, que é como se fosse a parte da grama, da partezinha fora, para dar um destaque também nessa questão dessa nossa paisagem aqui, ó. Depois eu vou fazer um detalhe aqui assim, ó, tá? Com o sépia, para não ficar separação,
Então, tô fazendo aqui o caminho. Então, agora vou usar um pouquinho do sépia para dar uma tonalidade aqui um pouquinho mais forte aqui no chão. Isso é também dá aqui assim, ó. Tá? Aqui assim também dá uma tonalidade. Aqui assim, ó. Boto aqui assim, ó. Aqui assim. Daí dá um sentido de beirando o tecido, tá? Como eu tenho essa folha aqui, eu quero fazer isso aqui, ó. Pra não ficar a folha voando. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Fazer um pouquinho mais forte esse meu chão aqui no chão. Aqui na parte de baixo. Vou puxar pra mim essa lajatinha aqui, ó. Porque eu gosto de trabalhar com ela bem pertinho. Senão eu fico passando sempre na frente da câmera, né? Não dá certo. Então, aqui assim, ó. Colocando aqui assim. Daí fica um chão, né? Como se ela estivesse por cima do chão. E a mesma coisa, vou botar aqui assim, ó. Aqui, ó. Tá? Depois eu reajeito essa minha folha aqui. Porque ela ficou meia... Eu quero fazer uma sombra aqui por baixo dela. Depois eu faço o branco, eu repito o branco na minha sombra da folha. Assim, ó. Daí ela fica nesse sentido aqui, ó. E aqui assim fica a minha coisa. Pra vocês verem como é que eu vou fazer, já vou botar aqui assim, ó, o meu sépia, fazendo como se tivesse uma sombra, né? Pra ver que a estrada é diferente da grama. Essa entradinha aqui da casa, né? Aqui assim, ó. E aí eu puxo, né, gente? Faço essa puxadinha. E vou fazer também um chão bem forte aqui pra minha casinha. Aqui assim, ó. Pra não ficar a casinha voando e ela ficar bem fortezinha. Então, aqui assim, ó. Faço nesse sentido aqui. Depois eu quero fazer ainda umas graminhas. Uns filetezinhos. Aqui assim, ó. Tá? Nessa minha... Vou continuar aqui pegando o verde pistache. Não vou lavar o pincel porque eu vou fazer um esparramo assim, ó. Isso aqui não precisa ser muito forte. Aqui assim. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá aqui. Não vou ir até lá, ó, o final fazendo isso aqui. Aqui eu só vou fazer um detalhe. Aqui assim, ó, pra que não fique voando, tá? Aqui assim, ó. Fica aqui assim, ó. Não pode ficar a minha cerquinha voando. Então eu fiz uma coisa assim, ó. E aqui assim, ó, vou deixar esse detalhe aqui assim, ó. Que essa cerca também fique no chão, tá? Então assim, ó, esparramando bem. Aqui assim um pouquinho botei aqui do diluente, aqui assim. E aqui assim eu vou continuar fazendo então com o verde grama também, aqui assim, pra fazer que eu tenho aqui uma... E assim, ó, não vou fazer um quadrado, tá? Vou deixar assim, ó. Porque eu não gosto muito quando a coisa é muito quadrada. Não há necessidade de fazer um quadrado. A gente faz dessa forma, espicha bem aqui assim, ó. Tá? E vamos fazer dessa forma assim, ó. Aqui assim, ó. Deixando aqui assim. Aqui assim, ó. Então, colocando aqui assim. Vocês vão ver. Como o verde grama também aqui assim. Pra ficar. E o verde pistache. Então são as cores que eu tô usando. Um pouquinho do diluente que ajuda a misturar bem essas tintas aqui, ó. Aqui assim. Então um pouquinho mais do sépia. Botando mais um pouquinho aqui assim. Nesse sentido aqui, para que a casinha fique bem assentadinha, tá? Então aqui assim, né? Botando aqui assim pra misturar bem essas tintas aqui, ó, assim. Isso, aqui assim. Aqui assim. Agora eu vou pegar o pistache, como eu fiz no outro lado, e vou passar pra cá. Fazendo então essa parte aqui, ó.
Aqui assim, ó. Assim, tá? Como eu fiz do outro lado, né? Vou fazer aqui assim pra ficar bem... E esparramos aqui, ó, tá? Esparramos. Vou usar um pouquinho do branco, tá? Eu vou pegar com outro pincel um pouquinho menor. Quero fazer uma pedrinha aqui, ó. Como se tivesse uma pedrinha aqui assim, ó. Assim, ó. Tá? Bota um pouquinho do pistache, do sépia pra debaixo. E do lado de cima deixa essa pedrinha. Que assim eu vou fazer um outro pequenininho aqui assim. Só pra... Assim. E aí fica como se tivesse umas pedrinhas, né? O nosso caminho aqui, tá? Botar uma outra do lado de cá também. Um pouquinho do branquinho. Assim. E faço com o verde pistache, com o sépia. Eu vou fazer o chão dessa minha pedrinha. Assim. Tá, pessoal? Então, aqui assim finalizamos esse caminho. Só quero fazer aquilo que eu falei antes. Eu vou pegar com o verde pântano, porque o verde pântano é o tom mais verdinho que eu tenho aqui, é o tom mais escurinho que eu tenho de verde. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou tirar aqui a parte de baixo do meu pincel e vou fazer uns riscos assim, ó. Como se eu tivesse uns risquinhos, tá? Aqui do lado de cá também. Uns verdinhos. Esfiar. Deixando uns capinzinhos, né? Aqui nessa cerquinha também, bater uns fiapinhos aqui assim. Aqui assim. E já colocando aqui assim pra não ficar muito forte, muito diferente. Da mesma forma do lado de cá. Aqui assim. Aqui assim, ó. Certo? Vou lavar esse meu pincel e eu quero ajeitar essa minha folha aqui que eu falei antes com o branco, para que ela fique um pouquinho mais forte, né? Pra ficar isso. É um sinal de que ela ficou por cima da... Aqui assim. Isso aí, gente. Então, a nossa pintura, essa é a nossa pintura aqui, ó, que nós fizemos hoje. Cogumelo com flores, certo?